Olá pessoal, vamos dar uma olhadinha agora nas rochas metamórficas, que são aquelas rochas que sofreram modificações ou alterações de rochas anteriores, né? Vejam nessa paisagem aqui que vocês podem notar que essas rochas metamórficas dessa paisagem se apresentam totalmente dobradas, olha só. Existe aqui uma dobra, bastante comum em rochas metamórficas, tá? Existe, portanto, as ígneas, as sedimentares e as metamórficas. As ígneas são, só para a gente fazer uma revisão, frutos da cristalização do magma. As sedimentares são oriundas da deposição de material já existente e as metamórficas, elas são originadas a partir do metamorfismo, tá? O metamorfismo, ele ocorre quando nós temos mudança de pressão e mudança de temperatura. Vejam, por exemplo, aqui uma rocha sedimentar, nesse primeiro exemplo, nesta rocha sedimentar aqui, em que eu ainda tenho essas camadas, sucessivas camadas, caracterizando a minha rocha sedimentar. Se essa rocha sedimentar for submetida a uma pressão confinada, ela vai dar origem a uma rocha metamórfica. E aquelas camadas que originalmente caracterizavam a rocha sedimentar, agora serão totalmente alteradas e modificadas, dando aí uma origem ou uma grande característica da nova rocha metamórfica, certo? Olhem este exemplo na vida real, em que nós temos um grande e belíssimo afloramento de rochas metamórficas que se apresentam totalmente dobradas e até falhadas, A gente tem uma falha geológica aqui, Vejam a sequência, dessa falha em que o que seria, uma camada não tem mais continuidade e está tudo dobrado e ondulado, tá? Obviamente que essa rocha metamórfica sofreu um metamorfismo. Então, o metamorfismo, ele é um conjunto de processos pelos quais uma determinada rocha é transformada em outra, através de reações que se processam no estado sólido, ou seja, não ocorre a fusão das rochas. Todas essas transformações, a rocha continua sendo rocha em seu estado sólido, tá? Então, eu tenho uma rocha pré-existente, eu vou ter aqui fatores como temperatura, pressão, pressão dirigida, vários tipos de pressão litostática, pressão de fluidos, ou seja, a interação entre mudanças de temperatura e pressão faz com que uma rocha já existente dê origem à minha rocha metamórfica. E eu vou observar mudanças composicionais, estruturais e texturais, ok? Em que lugar que acontece as rochas metamórficas? Quais seriam os ambientes favoráveis ao metamorfismo? Bem, os ambientes mais favoráveis são aqueles associados aos limites convergentes, lembra? Em que nós temos os limites em que as placas tectônicas se encontram, E ao se encontrarem, elas vão sofrer, vai ocorrer o mergulho na zona de subducção e aí vai ter uma série de transformação nas rochas do seu entorno. Lugares também em que ocorrem forças compressivas, que deformam as placas, as margens das placas. Então, na zona de subducção ou em qualquer lugar em que o magma extravasa e outros lugares em que eu tenho mudanças de temperatura e pressão, tá? Só mostrando para vocês, aqui seria um limite de placas do tipo convergente, vejam o sentido dessas duas setas, E no entorno desse limite de placas convergentes, eu vou ter aquilo que a gente chama de metamorfismo, certo? Quais seriam os agentes responsáveis pelo metamorfismo? Já citei, não é? Então, nós temos aí o calor, o estresse e a atividade fluida, a atividade química através
dos fluidos. Então, toda vez que eu tiver mudanças de temperatura drásticas, mudanças de pressão e presença de fluidos, né, dentro da rocha ou no entorno da rocha, a gente vai observar que esses agentes irão promover o metamorfismo, tá? Então, tanto o calor, quanto a pressão, quanto os agentes químicos alteram a rocha em uma rocha pré-existente em uma nova rocha, que seria a nossa rocha metamórfica. Se eu tiver uma pressão confinada, que é aquela, né, que é igual em todas as direções, aí eu vou ter, né, eu não vou ter a rocha metamórfica, tá? Exatamente é o que acontece lá na diagênese que a gente acabou de ver, né? Com o peso das camadas sedimentares. Mas se eu tenho uma pressão dirigida, ou seja, em um sentido qualquer, né? Um sentido, aí sim eu vou ter a recristalização e a reorganização dos minerais que já estão ali naquela rocha. Então vejam nesse exemplo. Eu tenho aqui a minha assembleia de minerais que foi submetida a esta pressão dirigida. Ocorre uma formação de novos minerais e esses minerais que já existiam, eles se reorientam segundo o sentido dessa direção dirigida. E como resultado, a gente vai observar essas características nas rochas. Por exemplo, quando um granito, né, dá origem a um gneiss, que é a metamórfica do granito, a gente vai ver que todos os minerais do granito, eles se reorganizam como se estivessem formando minerais mais alongados, né, com esse bandeamento aqui entre claros e escuros. Notem que isso não são camadas, eles só estão alongados e alinhados, mostrando para a gente qual foi o sentido da pressão dirigida, tá? Então, antes do metamorfismo, a distribuição é aleatória. Com o estresse dirigido, a gente vai ter, depois do metamorfismo, a reorganização e aí os minerais se alongam no sentido do estresse confinado, ou dirigido, desculpa, tá? Então, nós temos aqui rochas e relevos podendo ser comprimidos lá no limite convergente, né? E aí nós teremos um estresse compressional, ou então também nós podemos observar um estresse do tipo tensional, quando rochas e relevos são cisalhados, distendidos, eles são fraturados, né? E aí é o que ocorre lá no limite entre placas do tipo divergente ou transformante. Bom, existem vários tipos de metamorfismo e isso, né, vai variar muito com o grau de extensão que ele ocorre, na localização que ele ocorre e na extensão que ele ocorre. Então, nós vamos ter um metamorfismo chamado regional, quando nós temos extensas regiões e níveis profundos da crosta, tá? É exatamente lá onde tem o choque de placas convergentes e surgimento de cadeias de montanha. E é este o principal metamorfismo que gera quase que a grande maioria das rochas metamórficas que nós conhecemos na crosta terrestre, ok? Vejam esses exemplos, tá? E aí nós temos também metamorfismo de contato, ou seja, é quando ocorre ao redor, né? As rochas do entorno, elas sofrem alterações, né, termais por conta aí de uma intrusão basáltica, por exemplo, ou de um batólito de granito, né? Rochas ígneas que são consolidadas a partir do arrefecimento do magma, mas elas intrudem, ou seja, elas invadem corpos de rochas já existentes. E aí, no seu entorno, ocorre uma grande modificação de temperatura, dando origem a outros grupos de rocha. Se forem rochas, por exemplo, sedimentares, a gente vai dar origem ao que nós conhecemos como mármore. Vejam aqui, né?
várias sucessões aí sendo formadas. A gente também tem o cataclástico ou dinâmico, que ocorre apenas lá nas zonas de cisalhamento, onde eu tenho intensa pressão dirigida e chegando até observar ruptura da crosta. Tá? Nesse momento de ruptura, a gente acaba observando também a modificação das rochas em rocha metamórfica. Temos também um soterramento, né, que vai ter aí nas grandes alturas, grandes profundidades, e aí nós vamos ter altas temperaturas, altíssimas temperaturas, e de acordo com a espessura na sequência das rochas nas bacias sedimentares, isso pode aumentar o grau geotérmico, e aumentando o grau geotérmico, ele pode favorecer, né, a modificação das rochas, de acordo com o peso daquilo que está em cima aí das rochas, das bacias sedimentares. E temos, por último, o de impacto, ou seja, locais, né, astroblemas, submetidos ao impacto de meteoritos, onde nós temos aí o impacto, a gente vai ter uma grande dissipação de energia, formando na forma de ondas de choque que fraturam todas essas rochas e deslocam todas essas rochas. E aí essas rochas do entorno da fratura aí, elas ficarão todas alteradas por conta da cratera de impacto, certo? Vejam aqui mais alguns exemplos de rochas metamórficas, tá? Nas mais variadas cores. E agora, para a gente finalizar, né, toda a formação de todos os 3 grupos de rocha, a gente vai fazer uma retomada para que vocês possam depois desenvolver um raciocínio cíclico, né, de que uma rocha interfere na formação da outra. Então, nós temos aqui o magma. Deixa eu pegar aqui a minha canetinha. Já tem. Nós temos o magma e a partir do magma eu vou fazer a rocha magmática ou ígnea através do arrefecimento, solidificação ou cristalização, tá? Uma vez que eu já tenho rocha ígnea ou magmática na superfície, ela pode contribuir para formar 2 outras rochas. Se essa rocha sofrer temperatura, se a minha rocha ígnea sofrer temperatura e pressão, ela vai dar origem à minha rocha metamórfica, tá? Mas, se ela ficar na superfície, lá na área fonte, e sofrer intemperismo e erosão e transporte, né? Ela pode dar origem aos sedimentos, e esses sedimentos serem acumulados, depositados e sofrerem a diagênese, formando o que nós chamamos de rochas sedimentares, tá? Essas rochas sedimentares, uma vez que elas estiverem na superfície, elas também, se estiverem num ambiente favorável à mudança de temperatura e pressão, elas podem sim dar origem às minhas rochas metamórficas, né? Se elas estiverem na área fonte, elas podem dar origem aos sedimentos e esses sedimentos posteriormente dar origem a novas rochas sedimentares, né? E as rochas, tanto sedimentares quanto metamórficas, são tidas como rochas secundárias, porque elas são formadas a partir de outros materiais que já estão na superfície, de outras rochas pré-existentes. Só a rocha ígnea é que é primária, porque ela vem diretamente aí da cristalização do magma, certo? Então, magmática dá origem a todas as outras rochas, sedimentar dá origem a nova sedimentar e também metamórfica, metamórfica dá origem a outra metamórfica e pode dar origem a sedimentar, mas essas daqui, tanto sedimentar quanto metamórfica, não conseguem originar a magmática, que é a ígnea, porque essa vem da sua origem de consolidação do magma, tá? Mas todas essas rochas podem ser recicladas e todas elas podem voltar aqui para o magma se elas estiverem, por exemplo, ali na zona de subducção, que é quando volta, né, para o interior do manto e vai reciclar todo esse material. É por isso que nós dizemos
ciclo das rochas, tá? Porque uma rocha interfere na formação da outra e todas podem ser recicladas, ok? Muito obrigada e até a próxima aula.